Fala pessoal, tudo bem com vocês? Espero que tenha passado aí a primeira semana de provas tranquilamente. Eu sei, vocês têm mais uma, né? Agora na quarta-feira, né? A última, a avaliação N2. Mas na nossa disciplina de Geometria Analítica Vetorial, né? Após a N2 a gente tem ainda mais uma aula de conteúdo, tá, gente? Então a gente tem a última parte do conteúdo que é dando continuidade à introdução à Geometria Analítica, né? Falando da equação da reta, equação do plano, tá? A equação vetorial, que é o que a gente vai estar discutindo no momento síncrono, tá? Então, nesse pré-aula, a gente vai estar vendo alguns exercícios, né? Alguns exercícios sobre distância entre pontos, né? A equação da reta, coeficiente angular, coeficiente linear, né? Então, vamos estar treinando um pouquinho aí dessas relações que a gente viu na aula antes da avaliação, que não foi cobrada na N2. Tá? Posteriormente a essa semana, a gente vai começar a dar um processo de revisão para a N3, tá? Uma primeira revisão olhando para a primeira parte do conteúdo, uma segunda revisão depois dessa data, falando do conteúdo referente à N2, tá? E ali temos mais uma semana de folga, né? Para ver, né? Caso atrase um pouquinho a questão da revisão, não dê para a gente rever tudo, a gente consiga fazer isso posteriormente, tá? Então, vamos dar início, vamos fazer alguns exercícios, né? Esse pré-aula, então, resolução de exercícios sobre geometria analítica, né? A parte de equação da reta, a distância entre pontos, tá? Então, vamos lá. Num sistema de coordenadas cartesianas, localizam-se o ponto P3 e 4 e a reta R de equação x mais y menos 3 igual a zero. Né? Seja que o ponto de R, ou seja, um ponto contido na reta R, cuja abscissa é o dobro da ordenada. Tá? Ou seja, a abscissa que é x, certo? E a ordenada é y, né? Então quer dizer que a abscissa, o x, é o dobro de y. Tá? E nesse caso aqui faltou a pergunta, mas ele quer que você descubra, né, qual é a distância, né, ou seja, qual é a distância de P para Q. Tá? A distância entre esses dois pontos. Muito bem. Tá? Gente, a distância entre esses dois pontos vai ser dada pela raiz quadrada, tá, de x de P menos x de Q elevado ao quadrado, mais y de P menos y de Q, também elevado ao quadrado. Tá? Então, para isso, eu preciso descobrir as coordenadas do ponto Q. Como eu vou descobrir as coordenadas do ponto Q? Tá? Utilizando a equação da reta. Tá? Então, a gente tem que Q ele é um ponto onde a coordenada das abscissas, a coordenada x, é o dobro da coordenada das ordenadas. Tá? Então a gente pode dizer que o y é duas vezes o valor de... O x é duas vezes o valor de y e o y é ele mesmo. Tá? Então ele é dado por essas coordenadas, o dobro de y e y, né, a coordenada x. Substituindo essa relação na equação da reta, né, nós temos que x mais y menos 3 tem que ser igual a zero. Se eu considerar então que para o ponto Q o x ele vale 2y, nós temos 2y mais 3 é igual, 2y mais 3, perdão, menos 3 é igual a zero. Então, nós temos aqui que 3y vai ser igual a 3, isso nos retorna que y é igual a 1. Tá? Se eu sei que o y é 1, automaticamente, né, o x ele é igual a 2, né, porque o x ele é o dobro da coordenada y. Então daqui nós temos o ponto Q. O ponto Q ele é o ponto 2, 1. Certo? Agora eu consigo então calcular a distância de P para Q. Tá? Então a distância entre P para Q vai ser dado pela diferença entre os valores de x de P e Q, ou seja, 3 menos 2 elevado ao quadrado, mais 4 menos 1 elevado ao quadrado. Teremos aqui, então,
1 ao quadrado, que é 1, mais 3 ao quadrado, que são 9. Então, a distância do ponto P ao ponto Q é igual à raiz quadrada de 10. Tá? Primeiro está aqui feito, bora para o próximo. Tá? No plano cartesiano, a reta que passa pelo ponto P, 6 e 9, e é paralela à reta de equação 2x mais 3y igual a 6, intercepta o eixo das abscissas no ponto, tá, gente? Então, interceptar o eixo das abscissas, tá? Isso quer dizer que ela passa pelo eixo x. Se ela está passando pelo eixo x, o y dela é 0. Então, eu estou querendo descobrir o ponto x0, né? 0 para ordenadas e o valor que ela passa, então, sobre o eixo x. Tá? Agora, para que a gente consiga determinar esse valor, né, a gente precisa descobrir a equação da reta que passa pelo ponto P. Tá? Como que a gente consegue deduzir essa equação da reta que passa pelo ponto P? Tá? Ela diz que essa reta, né, ela é paralela à reta de equação que está sendo nos apresentada. Tá? E se ela é paralela, quer dizer que o coeficiente angular da reta de P vai ter que ser igual ao coeficiente angular da reta R que foi nos fornecida. Tá? Então, os coeficientes angulares são iguais. Lembrando, o coeficiente angular é igual para quando as retas são paralelas. Tá? Então, a primeira coisa, descobrir quem é o valor de m para a nossa primeira reta. Tá? Então, para isso, a gente vai ter que trabalhar com essa nossa equação. Tá? Então, 2x mais 3y igual a 6. A gente vai estar transformando ela na equação reduzida. Tá? Então, 3y vai ser igual a 6 menos 2x. Tá? Então, y vai ser igual a 6 menos 2x dividido por 3. A equação reduzida, então, é y igual a 2 menos 2 terços de x. Tá? Perdão, pessoal. Agora, qual é o nosso coeficiente angular? M, né? Nosso coeficiente angular da nossa reta é menos 2 terços, né? Que é o valor que está multiplicando o valor de x. Tá? Então, a gente pode descrever que a reta que a gente passa pelo ponto P, ela vai ser descrita pela equação y igual a menos 2 terços vezes x mais o coeficiente linear, que no caso é b. Tá? Agora, como que eu vou determinar esse b? Usando o ponto. Né? Então, o ponto 6, 9 é um ponto que passa por essa reta. Substituindo ele na nossa expressão, nós vamos ter 9 igual a menos 2 terços vezes 6 mais b. Nós vamos ter aqui, então, 6 por 3 são 2, menos 4. Então, 9 é igual a menos 4 mais b, o que nos leva, então, a b ser igual a 13. Tá? Então, quer dizer que a equação da reta que passa pelo ponto P é dada por y, eu vou chamar ela de y2, tá? Só para a gente fazer uma distinção. Vai ser dado, então, por menos 2 terços de x mais 13. Tá? Então, essa é a equação da reta que passa no ponto P. Agora, para descobrirmos, então, qual é o ponto de intercepto, né, a gente vai fazer y sendo igual a 0. Tá? Então, a gente vai ter que 0 é igual a menos 2 terços de x mais 3. Isso quer dizer que 2 terços de x é igual a 3. Isso nos indica que x ele é igual a... O 3 passa multiplicando 9, 9 sobre 2 ou 4,5. Tá? Então, a nossa reta, né, que passa pelo ponto P, intercepta as abscissas quando o x é igual a 9,5, ou 9 sobre 2, ou 4,5, certo?
Eu tinha deixado espaço aqui, mas tudo bem. Tá? A distância entre o ponto P, 3 e 5, e a reta R de equação x mais 2y menos 8 igual a zero é igual a... Bom, gente, a distância do ponto até a reta, ela é dada, certo? Pelo módulo de A vezes x0 mais B vezes y0 mais C dividido pela raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado. Tá? Quem é o A, quem é o B, né? Quem são esses coeficientes? O A, né? A equação geral da reta, ela é dada por AX mais BY mais C igual a zero, tá? E o x0 e y0 são os nossos pontos, tá? Então a distância do ponto P à reta R vai ser dada por módulo, o nosso A é 1, vezes o x0, que é 3, mais o nosso B, que é 2, vezes o y0, que é 5, mais o nosso valor de C, que no caso é menos 8, dividido então pela raiz quadrada de 1 ao quadrado mais 2 ao quadrado. Tá? Então a gente vai ter aqui módulo de 3 mais 10 menos 8 dividido pela raiz quadrada de 5. Vamos chegar em 13 menos 8 são 5, então 5 sobre a raiz de 5. Né? Vamos racionalizar. Então a distância do ponto à reta vai ser dada por 5 vezes a raiz de 5, dividido por 5, que é igual a raiz quadrada de 5. Perfeito? Temos aqui já um resolvido. Tá? Pessoal, eu vou parar esse vídeo por aqui e vou dar sequência com a resolução desses exercícios no próximo vídeo. Tá? Um grande abraço e até daqui a pouco.